Nossa guardiã das crianças chegou, Cecília Antipoff, para falar um pouquinho sobre luto, para falar um pouquinho sobre perda. É um tema, com certeza, é o principal tema dessa quinta-feira de finados. Um momento, como eu disse no bloco anterior, Cícero, que a gente para um pouquinho e pensa naqueles que nos deixaram. A gente fica mais introspectivo. Isso pode impactar os pequenos também, né? Bom dia. Bom dia, Lucas, querido. Bom dia, Juninho, Bom nossos dia. ouvintes. Vamos falar sobre perdas, né? É um tema que normalmente nós adultos nos esquivamos muito dele, né? Especialmente quando a gente tem que trazer algo para as nossas crianças. Mas hoje a gente vai ter um tempo aqui para entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá, você falou que você tem um relato para trazer sobre o tema. Vamos começar com ele? Vamos começar com ele. Antes do relato, eu queria só trazer algo importante sobre luto, né, e sobre perdas. Quando a gente fala sobre perdas na infância, vamos falar sobre morte, sim, né, das pessoas significativas e importantes para a criança, que pode ser a mãe, pode ser o pai, a avó, pode ser um animal de estimação, né, que a criança tinha um afeto muito grande e que morreu. Vamos falar sobre morte. Mas quando a gente fala sobre perda, é importante entender que as mudanças na vida de uma criança também mobilizam a necessidade do fechamento de um ciclo, a necessidade da elaboração de um luto. E nós, adultos, não sabemos muito bem lidar com o luto, não, né? O que é o luto? Luto é quando a gente perde algo importante e significativo para nós e a gente precisa elaborar isso. Para vivenciar um luto, precisamos de tempo. Né? Eu posso elaborar o luto em relação à perda de um emprego que eu adorava e que me foi tirado ali. Tem o luto de um relacionamento. Eu estava com uma pessoa e não estou mais. E vamos voltar aqui para a criança, né? A separação dos pais mobiliza uma mudança drástica na vida, um luto que precisa ser vivenciado. Vamos falar sobre luto. É uma mudança de escola, de cidade, de casa, a saída de uma babá querida. Então, são coisas que, às vezes, para nós, foram mudanças até positivas, né? Então, eu mudei, por exemplo, de um apartamento para uma casa e eu achei que para os meus filhos seria maravilhoso, porque era o nosso sonho. E no início, a Mel sentiu muito. E aí eu entendi que ela precisava fechar esse ciclo. Eu precisava falar sobre isso, trazer à tona o tanto que foi gostoso morar naquele espaço. Enfim, vamos ampliar essa conversa. Luto. O que é luto? Perdi algo importante para mim. Eu vou precisar ter tempo para vivenciar isso. E vocês já perceberam como é que nós adultos fugimos da dor? Né? Então, tem uma pessoa chorando ou triste, a nossa tendência natural, com a melhor das intenções, é fazer a outra pessoa ficar... Não, mas isso vai passar. Então, terminou um relacionamento. Mas você é nova, você é jovem, logo vai encontrar outra pessoa. Eu lembro que uma grande amiga nossa, ela perdeu um bebê com 8 meses de gestação e foi um luto enorme. Ela ainda na maternidade ia fazer todo o processo do nascimento daquele bebê que não tinha mais vida e muitos amigos entrando e falando, você é nova, daqui a pouco você engravida de novo. E o bebê dentro da barriga. E eu lembro que eu chamei todo mundo para fora e falei, gente, vamos falar dessa dor? Pode chorar, dói mesmo, eu não tenho noção da dor que você está sentindo. Mas a gente está aqui. Então, ajudar a criança a vivenciar o luto de uma perda perpassa por eu olhar para as minhas perdas também e conseguir validar isso. Sim. Né? Então, vamos trazer para o prático. Sim. Tá? Vou trazer essa história o relato do meu consultório aqui, que aconteceu uma vez. Eu recebi uma tia, me procurou. Cecília, minha sobrinha tem 4 anos. E ela está mentindo muito. Ela fala muita mentira, ela acredita no que ela fala e ela mente para as pessoas. Aí, um breve relato da história dessa criança. A mãe dela faleceu quando ela tinha 2 anos, ela estava com 4. E aí, a tia que trouxe, o pai trabalhava o dia inteiro e na primeira sessão com essa criança, ela encenou ali com a casinha de bonecos, uma família e que não tinha a mãe e ela ficava o tempo todo falando assim, a mamãe vai chegar, a mamãe vai chegar, a mamãe vai chegar. E aí, na hora me caiu uma ficha, eu falei, eu não fiz uma pergunta fundamental para essa tia, que foi, como é que ela ficou sabendo da morte da mãe, como foi contado, como ela reagiu.
se a criança saiu do meu consultório, eu já marquei uma sessão com a tia, o pai não apareceu. E aí eu perguntei, como foi que vocês contaram para ela da morte da mãe, como é que ela recebeu? E aí a tia se emocionou muito e falou, Cecília, ela não sabe que a mãe dela morreu. Na hora eu fiquei sem palavras, assim, falei, aos 2 anos a mãe faleceu, ela tem 4, ela não sabe que a mãe faleceu. A gente não falou sobre isso, a gente falou que a mãe foi viajar. Na hora que ela falou isso, eu fiquei muito mexida e muito chocada, e a tia muito emocionada. A gente não deu conta, porque foi um acidente de carro, uma coisa muito abrupta, ela era muito pequenininha. E aí eu falei, tá, mas tem 2 anos, e como é que vocês conduzem essa viagem infinita aí de anos? E aí a tia falou, no aniversário, Natal, Dia das Crianças, eles entregavam presentes para a criança e falavam que a mãe tinha trazido. Algo assim, com a melhor das intenções. Muitas vezes os adultos têm essa tendência, eu quero proteger. Deus, eu estou impressionado. Eu estou chocado com essa história. E aí, Lucas, o que eu acho que é importante entender? O que os adultos fazem com as crianças, na maioria das vezes, é com a melhor das intenções. Sim. Eu quero preservar. Eu não quero que ela sofra, não quero que doa. E aí eu olhei para a tia e falei, olha só, quando você me procurou, você falou assim, essa criança está mentindo muito. E eu queria te contar que ela está vivendo uma grande mentira, né? E aí, resumo da história, convoquei o pai, a tia, a avó, para a gente entender, para eles entenderem que essa criança tem o direito de saber sobre a própria história. Ela tem o direito de vivenciar o luto dela. Ela se conecta com o campo emocional. Criança, gente, eu posso não falar o que aconteceu, mas os adultos ficam mexidos com a perda. Sim. Então, ela precisa da referência correta. E aí foi um resgate nessa família para que a criança soubesse dessa morte. Sim. Porque o que a criança tende a idealizar quando a gente não conta para ela a verdade? Ela tende ou se sentir abandonada, fui abandonada, ou a se sentir punida. Fiz algo de errado e a minha mãe saiu daqui por culpa minha. Sim. Né? Então, é preciso falar sobre a morte para que a criança tenha a possibilidade de elaborar esse luto. Eu acho o desafiador de se tratar do luto, principalmente com perdas trágicas, falando um pouquinho de morte aqui, é porque você está tendo que manejar 2 lutos. Exatamente. O seu e o do seu filho, da sua criança. É um sentimento que você mesmo não consegue expressar ainda, interpretar, tem todas as fases do luto, e ao mesmo tempo você tem que remanejar aquela criança. Perfeito. E realmente é desafiador. Eu lembro até hoje do meu primeiro velório. A minha avó faleceu, eu tinha 8 anos, ela morava em Itajubá, no sul de Minas, e minha mãe chamou a gente, minha família é muito grande, muitos filhos, né? Eu tenho 6 irmãos, tenho 5 irmãos, e falou, olha, a vovó morreu e a gente vai lá para despedir dela. E a gente foi, pegou o carro, fomos pro velório, e eu nunca tinha visto um velório, nunca tinha visto um corpo, sabe? E me marcou muito, sabe? Porque foi a primeira vez que eu tive contato com a finitude da vida. Tipo assim, quer dizer então que um dia você também vai morrer, papai também vai morrer. Eu lembro muito disso porque me moveu muito. Eu, até hoje, não lido bem com despedidas, com luto, com velórios. Se eu puder evitar, eu evito. Porque eu acho que aí, pessoalmente, na minha opinião, é um dos sentimentos mais difíceis de lidar. Sabe, a perda da morte é muito difícil de lidar, sabe? É um diálogo muito desafiador que a gente tem que ter, mas, como você falou, o diálogo é essencial, né? Porque a criança, ela precisa elaborar o luto dela, ela precisa fechar esse ciclo. E ajudar a criança a lidar com a morte, não necessariamente eu preciso levar o meu filho ao velório. Aos 8 anos de idade, acho que é uma idade que ela tá ok, né, de explicar para a criança sobre a morte, mas eu queria trazer alguma referência, como é que a gente cuida disso. Primeiro, é exatamente o que você trouxe, Lucas. Para eu falar com os meus filhos sobre a morte de alguém especial, de alguém importante, eu preciso
minimamente olhar para dentro de mim, como está isso dentro de mim, né? Segundo ponto, eu vou precisar sentar com a criança e trazer a referência correta. Não preciso trazer detalhes. Sim. Se foi uma morte trágica, por exemplo, eu não preciso trazer detalhes, mas eu preciso contar para a criança: filho, filha, senta aqui, a mamãe tem uma coisa difícil para te contar, muito triste, né? A vovó, você lembra que ela estava doente, que ela foi para o hospital e que ela caiu, machucou a perna? Aconteceu uma coisa muito ruim, a vovó, ela morreu, não está mais aqui com a gente. Eu vou precisar nomear. Para as crianças, ainda, dependendo da idade, é muito abstrato essa Sim. história do morrer. E o que eu acho que ajuda? Ancorar com algo maior, com algo mágico, e aí vai entrar muito também na fé de cada família, nas crenças, como que eu gosto de trazer, né? O bisavô dos meus filhos faleceu, e o Ian, apesar de pouquíssimo contato com esse bisavô, tinha uma conexão fortíssima com ele, e perguntava muito: mamãe, mas por que o Biso não está aqui mais? O que aconteceu? Filho, ele estava muito velhinho, ele morreu, ele não está aqui mais com a gente. Mas ele foi para um lugar muito especial lá no céu. Agora ele está ajudando Deus, ele virou um anjo que está ajudando as pessoas. Sabe como que a gente pode falar com o Biso? A gente pode fechar os olhos, pôr a mão no coração, olhar para o céu. E à noite que as estrelas aparecem, uma delas é o Biso. Eu posso ancorar com essas pequenas mágicas do cotidiano para ajudar na elaboração. E aí as famílias às vezes falam assim: Cecília, mas o meu filho não para de falar sobre morte. Agora está perguntando se eu vou morrer, que dia que eu vou morrer. O que eu preciso fazer? Filho, o Biso morreu, não está aqui mais com a gente, e você fica preocupado, com medo da mamãe não estar aqui mais, do papai não estar aqui mais, você. Mas a mamãe está aqui. Você está com saudade? Eu preciso nomear. Você está com saudade do Biso. Vamos ver uma foto dele? Vamos lembrar um dia que você brincou com ele? Vamos lá fora agora ver se a gente consegue ver alguma estrelinha? Eu preciso falar sobre isso para ajudar a criança a elaborar. Não é ficar eu intencionalmente convocando para essa conversa, mas a criança vai trazendo perguntas, ela vai trazer um medo da morte, ela vai ficar mais insegura. O que eu preciso fazer? Não é correr e fugir disso. Filho, vem cá. Você está com medo de perder as pessoas importantes para você, porque o Biso não está mais aqui, né? É uma conversa difícil, Lucas, porque a gente vem num contexto que culturalmente vê, né, a tristeza, a raiva, a dor como algo que eu preciso evitar a qualquer custo. Só que a gente sente essas coisas. É desafiador, é um tema denso, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente conversando hoje com a nossa guardiã das crianças, Cecília Antipov, sobre o luto, sobre a perda e como lidar com esse sentimento tão conflitante, tão complicado com os nossos pequenos.